palavra que Deus tem para o meu e para o teu coração está em Marcos 16, do versículo 12 ao 18, que diz assim: mais tarde ele apareceu sobre outra forma a dois entre eles que iam para o campo. Eles foram anunciá-lo aos demais, mas estes tampouco acreditaram. Por fim, apareceu aos 11, quando estavam sentados à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, por não acreditarem nos que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes milagres acompanharão os que creem. Expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporarão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Deus, que vive e que reina para todo sempre. Meus irmãos, essa palavra que Jesus traz hoje para o meu e para o teu coração fala da fé, né? E a fé, e sem fé, ele fala muito aqui da incredulidade, porque antes dessa passagem, que é a aparição de Jesus já ressuscitado, Maria de Magdala, mais acima, a gente vê que Maria de Magdala tinha visto, né, Jesus e tinha falado para os 11, para os discípulos, e ninguém tinha, a palavra ainda diz assim, não quiseram acreditar. E Jesus, quando se apresenta a eles, Jesus os censura por causa da incredulidade e da dureza do coração deles, de não acreditar. Quer dizer, os que mais conviveram na presença de Jesus não acreditaram que ele tinha ressuscitado. E hoje é isso que Jesus vem falar para mim, para você, para os nossos corações. Não importa a situação, para aqueles discípulos naquela época, mesmo tendo convivido com Jesus, para eles talvez fosse impossível alguém ressuscitar, ninguém havia ressuscitado. Hoje é fácil da gente crer, porque a gente tem a Bíblia para ler, né? Só que aquilo para eles era impossível ser ressuscitado, aparecer Jesus ressuscitado. E hoje Jesus também vem falar para a gente, não importa a situação que nós estejamos passando nesse momento. Muitas das vezes a nossa vida, a gente passa por momentos tão difíceis que humanamente a gente vê que é impossível. E é mesmo. Às vezes a gente já fez tudo o possível. Mas o impossível é Jesus que faz. Mas ele precisa, para fazer, de um combustível, que se chama fé. Jesus, todas as vezes que curava, que libertava, ele sempre falava, foi a tua fé, ide, né? Não peques mais, a tua fé te curou. Então, hoje ele vem aqui nos censurar, nos exortar para que tenhamos fé, porque muitos sinais acompanharão aqueles que tivessem fé. Se os sinais não estão acontecendo na nossa vida, no nosso grupo de oração, não é por falta daquele que é todo-poderoso, que faz todas as coisas e vai continuar fazendo sempre, que é Jesus. Eu sempre falo, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele continua fazendo os milagres dele. Mas ele mesmo diz aqui que falta fé. Para que isso aconteça na nossa vida, para que a gente veja cura, libertação, para que a gente veja os nossos impossíveis acontecendo, é preciso que nós usemos a nossa fé. Porque ter fé, a gente diz que ter fé é quando está tudo muito bem, isso não se chama fé, se chama gratidão. A gente agradece porque tem dinheiro na conta, porque tem saúde, porque tem uma despensa cheia. Então, a gente usa o que? A gratidão para agradecer. Gratidão revela caráter. Nós temos que ser gratos mesmo todos os dias por tudo aquilo que Deus já nos deu e nos dá todos os dias. Mas quando a gente dá de cara como uma impossibilidade, quando a gente não vê esse recurso, não vê saída, então isso se chama fé. É a gente acreditar mesmo não vendo. A gente sabe que a gente tem um Deus que ele pode todas as coisas, ele não tem limite. A fé é o caminho para a cura, é o caminho para a libertação, é o caminho para todas as coisas. E ele hoje vem nos falar que ele quer que nós usemos a nossa fé. Deus não se agrada de um coração incrédulo, Deus não age na incredulidade da gente.
Quando os nossos planos estão alinhados com o plano de Deus, ele faz, porque a palavra dele nos garante. Só que nós vivemos o Cronos, né? Deus vive o Kairos. E muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida porque não é a vontade de Deus para nós. Imagine se tudo aquilo que nós, a vida inteira, já pedimos em oração fosse realizado. A nossa vida talvez estivesse uma tragédia. Porque Deus, ele vê à frente, ele sabe que aquilo não vai dar certo, e com a nossa pequenez, não, a gente quer, como uma criança, às vezes, mimada, né? E a fé é esse firme fundamento da gente não ver, mas a gente esperar, a gente se jogar como uma criança no colo do pai. A criança tem muita fé, a criança acredita naquele homem e se joga. E hoje Deus, Jesus, ele nos convida a isso, para que nós possamos ver esses sinais têm que estar com a gente, esses sinais, a nossa vida tem que ser um testemunho de fé. E esse testemunho tem que nos acompanhar, por quê? Porque o nome de Deus tem que ser glorificado, porque através dos testemunhos que nós vamos dar, através da nossa fé, mais pessoas vão conhecer a palavra de Deus, mais pessoas vão querer conhecer esse Deus que agiu na tua vida e pode agir na dela também. E para isso a gente precisa da fé. É difícil, não é fácil, né? Porque eu estou falando para vocês, mas eu sou a primeira a escutar, né? E essa palavra, ela tem que ser como uma flecha mesmo, porque São Paulo diz, a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais nós ouvimos a palavra de Deus e quanto mais nós praticarmos ou tentarmos praticar, a nossa fé, ela aumenta. E Jesus quer hoje que tenhamos essa fé para que produza esses sinais. Nós não teríamos que fazer a mesma coisa que acontecia em Atos dos Apóstolos, expulsar demônios, impor as mãos e as pessoas serem curadas. Por que isso não acontece? Jesus está fraco hoje? Não, Jesus é o mesmo. Nós temos uma fé muito pequena e a pessoa que também recebe aquilo também não acredita que vai acontecer. E Jesus precisa desse combustível para que aconteça. Jesus, ele não invade o coração de ninguém, né? Ele nos dá o livre-arbítrio, ele precisa que acreditemos que ele é capaz de todas as coisas, e ele é capaz. Ele ressuscitou e mostrou que ele venceu a morte. Ele nos mostrou que essa vida aqui não é o final, é só o caminho para a Nova Jerusalém, e é a fé que nos garante isso, porque a gente não foi ainda, mas a gente crê, porque Jesus fez isso, ele morreu e veio para dizer, olha, eu voltei, eu estou aqui, vocês também podem isso, tenham fé, que hoje nós não fiquemos parados nas nossas impossibilidades, nas nossas frustrações, naquilo que nós ainda não recebemos. Se não recebemos é porque não chegou o tempo ainda, porque eu creio que todas as bênçãos para a nossa vida já estão prontas. Deus fez tudo com a palavra dele, face luz, face. Nós é que às vezes não estamos preparados para receber as bênçãos de Deus. Deus vai querer sempre a nossa salvação. Ele prefere nos salvar do que, às vezes, nos abençoar, porque muitas vezes o que a gente pensa que é bênção para nós pode nos separar de Deus. E Deus, vendo lá na frente, primeiro nos prepara para receber essa bênção. Então, que o seu cenário de hoje, ele não diz nada sobre você. Isso é só uma passagem. Deserto é lugar de passagem. Você não vai ficar nesse deserto, isso é uma passagem. E não queira sair do deserto, aprende no deserto, porque ali é que ele vai amassar o barro, ele vai te transformar para que você chegue e tome posse da bênção e valorize aquilo que Deus te deu, porque as promessas de Deus, todas elas vão se cumprir, não porque nós merecemos, mas é porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele cumpre tudo aquilo que ele diz que vai cumprir. Então, se você tem uma promessa na tua vida, tenha fé. Ele é capaz de curar, ele é capaz de libertar, ele é capaz de fazer todas as coisas, transformar, restaurar, dar vigor, dar ânimo, curar as enfermidades do corpo, da alma, tirar todos os vícios, modificar, ele é capaz de tudo. Ele não existe impossível para Deus. Mas que nós possamos exercer essa fé, que mesmo não vendo, que mesmo estando num cenário de destruição, de dor, um cenário que parece que muitas das vezes a gente vai sucumbir, a gente lembre de Jó, que ele fala, o meu Redentor vive e ele vai se levantar por mim. Jesus é aquele que se levanta por cada um de nós,
Que essa palavra não seja mais uma palavra, que cada vez que a gente venha no grupo de oração, não seja, a gente não venha como espectadores, mas abertos a receber, porque Jesus está sempre aberto a nos curar, nos libertar, e é vontade dele que sejamos curados, libertos, livres de todo mal, de todo pecado. Jesus nos deu essa terra para que nós vivamos o melhor dela, essa terra é nossa, porque ele disse, a promessa dele, ele nos dá vida e vida e abundância, ele quer prosperidade, paz e bem para cada um de nós. Nós não podemos querer menos de um Deus tão grande, porque o nosso Deus é o dono do ouro e da prata, basta que tenhamos fé, porque tudo é a palavra dele que nos garante. Se nós tivermos uma fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, quer dizer, ele nem exige muito de nós, pequenininha, a gente daria ordem aos montes e eles se transportavam. Mas a gente não acredita. E Jesus hoje vem censurar eu e você. Acredite, não seja incrédulo, não fique com o coração fechado. Nesse pequeno grupo de oração, nessa noite, Jesus tem a capacidade de transformar e curar suas dores, fazer cicatrizar as suas dores, fazer todas as coisas. Basta que você creia. Jesus não precisa multiplicar palavras, Jesus não precisa de nada, basta que você creia, você não precisa ver. Você só precisa crer que você tem um Deus que é Pai, que cuida de você nos mínimos detalhes, que quer que o nome dele seja glorificado na tua vida, que quer te abençoar, que quer te trazer paz, prosperidade, amor, abundância em todas as áreas da tua vida. Ele não faz a obra pela metade, ele faz a obra completa. Se hoje você estava aqui duvidando, meu Deus, eu tenho um sonho. Se o sonho é bom, é Deus que colocou no teu coração, assim como ele colocou no coração de José, que muitos riram, venderam, humilharam. Não se desacredite com a situação que você está. Mostre para a tua situação que você tem um Deus que é muito maior do que os seus problemas. E eu sempre lembro, o céu nunca esteve, nunca estará em crise. Todos os dias ele está aberto, derramando bênçãos sobre nossas vidas, porque só estamos aqui vestidos, alimentados, vivos, com saúde, é uma graça, é uma bênção, é um milagre de Deus. E nós temos que ser gratos por cada dia, porque cada dia é um presente. Cada bater do nosso coração, ele falando, eu te amo, eu te amo. E nós temos que ser grato e aumentar a nossa fé cada dia, porque nós só podemos agradecer de ter um amor tão grande. E hoje ele está pedindo, então, quer me agradecer? Então, renova a tua fé, a tua esperança e bola para frente, que eu tenho muita coisa ainda para você. Amém? Essa palavra que eu tinha hoje para gente.